Nós estamos num domingo muito especial, domingo de Páscoa, e nós queremos meditar na palavra, continuar a série que nós estamos meditando, e dentro do propósito que nós estamos, esta semana foi uma semana extraordinária, Luiz, na nossa vida como igreja. Tantas coisas aconteceram na nossa jornada, e nós estamos aqui hoje para cultuar ao Senhor, para celebrar ao Senhor. Nós estamos juntos. Uma coisa muito importante para você, o que é culto? Só queria te fazer essa pergunta: qual é o seu conceito de culto? O que é que você veio fazer aqui hoje? Normalmente a nossa concepção de culto, de um modo geral, a gente vem buscar algo para a semana. Seria mais ou menos como recarregar as baterias para a semana que se inicia. Na verdade, culto, mais do que buscar, culto é trazer, culto é ofertar, culto é entrega. Quando nós viemos aqui, Yuri, para cultuar ao Senhor, nós viemos então trazer, obrigado irmão Marcos, algo ao Senhor, apresentar a Ele algo que é fruto da nossa gratidão. Então a nossa semana, na verdade hoje ela não está necessariamente começando, hoje ela está terminando. Nós estamos aqui para agradecer, porque o que nós vivemos nessa última semana, você parou para pensar quanta coisa boa você viveu? Você parou para pensar que durante esta semana Deus te sustentou, durante esta semana na sua casa Deus cuidou de você com suprimento, com cuidado, com alimento? Irmãos, graças a Deus nossos meninos pegam uma virose aqui ou ali, mas estão todos bem. Tem mais coisa melhor do que isso para a gente agradecer? Quanta coisa boa Deus está cuidando da gente. Aí a gente vê a nossa vida aqui como igreja. Quarta-feira a gente estava no pequeno grupo, terça-feira, quinta-feira a gente estava aqui pela manhã, todos os dias de madrugada. Tinha um grupo lindo aqui na quarta-feira, orando pela madrugada, na oração da madrugada, toda a semana de oração de madrugada. E na sexta-feira nós chegamos aqui 8 da manhã, saímos daqui 6 da tarde, dia de jejum e oração. Foi uma bênção a nossa permanência aqui na igreja. Nós passamos o dia inteiro aqui em jejum, e o Senhor falou tanto ao nosso coração. Quem esteve aqui, e aí eu quero dizer uma coisa, nós oramos por você. Nós tínhamos uma lista ali com dezenas e dezenas de nomes em uma das estações, e nós viemos orando nome por nome, e foi um tempo muito gostoso aqui na igreja, na presença do Senhor. Olha lá, a foto está ali, ó. A gente veio orando nome por nome, e nós já estávamos orando também por aqueles que haveriam de crer. Aí você diz assim: pastor, eu nem estava aqui, vocês já oraram por mim? Oramos, porque nós estamos orando por aqueles que vão chegar aqui também. Então você já está incluso, e você já é resposta de oração. E aí no sábado a gente chegou aqui de novo, era 5 da manhã, estávamos lá no Ceasa, e hoje desde cedo. Então quando a gente chega aqui agora, nós estamos aqui para dizer ao Senhor muito obrigado, é para adorar o Senhor. E nós estamos vivendo um momento muito especial como igreja. Nós estamos vivendo 30 dias de rendição. Nós estamos durante esses 30 dias entendendo de Deus áreas da nossa vida que precisam de ser entregues, áreas da nossa vida que precisam ser moldadas, áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas. E hoje nós chegamos no nosso 17º dia. E quando nós chegamos hoje no nosso 17º dia, você que está acompanhando, Deus está falando tanto ao nosso coração, a gente está amadurecendo, a gente está crescendo na experiência com Deus. Foi interessante que a meditação de hoje, ela revelou ao nosso coração algo muito importante, que é como nós reagimos quando nós somos corrigidos. Olha, a meditação de hoje foi assim, como diz o irmão Christian, ele chutou a nossa canela hoje, o autor. E nós fomos chamados hoje a refletirmos o seguinte: como você reage quando você passa por um processo de correção? Como você reage quando você tem que enfrentar alguns checklists na sua jornada em que você descobre que algumas coisas precisam mudar?
E ele estava falando com a gente que quando nós, de maneira tão dura, reagimos à correção, e nós nos ofendemos tão facilmente quando alguém nos corrige, o autor estava nos chamando a nossa atenção, dizendo que isso nada mais é do que o nosso orgulho é ferido. E aí nós ficamos bravos quando alguém nos corrige, mas no fundo, nada mais é do que o nosso orgulho sendo tratado. E se tem uma coisa que a gente não gosta que mexa, é no nosso eu. Diante disso, a gente, esses dias, tem meditado tanto sobre isso, e ao ouvir o texto desta sexta-feira, ao meditar nesse texto de hoje, eu fiquei pensando sobre quantos desafios nós temos. Ao pensar esses dias agora sobre a Páscoa, eu até comentei com Samara lá em casa, eu venho de uma tradição católica, eu venho de uma criação muito conservadora, muito interiorana, e eu confesso que eu fiquei um pouco escandalizado assim com esta última Semana Santa, que a gente chama de Semana Santa. Quantas pessoas estão perdendo até o respeito, quanto o símbolo religioso, quanto a fé. Eu venho de uma geração que talvez quinta-feira, aliás, a quaresma já era algo assim que quem vem de uma tradição católica, muitas coisas mudavam na nossa casa. Mas talvez aquela semana que nós chamamos de Semana Santa, quinta-feira em diante praticamente nem se falava, né? Não se varria a casa, não se tinha atividades. A gente vem de uma tradição assim. E talvez quando na quinta-feira a gente saiu daqui, e na sexta-feira principalmente a gente tinha passado o dia em oração, quando eu saí daqui, eu vi tantas coisas acontecendo na rua, as pessoas assim, não pelo dia, porque todos os dias são santos, mas nós estamos vivendo num momento em que o pós-modernismo, todas estas circunstâncias, os valores se desfragmentaram de tal maneira que não há mais nem mesmo respeito à fé. Isso é algo muito importante para a gente pensar. E nesse tempo de Páscoa, quando a gente que é cristão para repensar esses valores, a gente para ver que muitas vezes o que nós estamos vivendo é uma grande crise do homem querendo ter o seu ego afagado o tempo inteiro. E ele quer ser o centro do universo, ele quer ser o centro das circunstâncias, ele quer ser o centro de tudo. E aí nós começamos a ter muitos problemas, e nós estamos aprendendo sobre isso. E hoje até mais cedo eu falava aqui sobre um módulo que nós vamos ter agora, abril e junho, aliás, maio e junho na nossa escola bíblica, sobre resolução de conflitos em casa. Como resolver conflitos na família. E nós estamos falando sobre orgulho durante esses dias, e o autor do livro que a gente está preparando todo esse projeto, ele fala muito que o nosso grande problema de conflitos em casa é fruto do nosso orgulho. Porque o nosso desejo, enquanto é apenas desejo, é fácil de lidar com ele. O problema é quando ele passa a ser algo que a gente não vive sem ele. Aí ele já não é mais desejo, ele passa a ser um ídolo do nosso coração. E quando ele passa a ser um ídolo do nosso coração, ele toma a nossa vida de tal maneira que eu quero impor ao outro o que eu quero. E aí vem as lutas, vem as brigas. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: de onde vêm os teus problemas? De onde vêm as suas brigas? Vem dos desejos. Porque o desejo não é apenas um desejo, ele passa a ser um Deus do nosso coração. E como nós vamos lidar com isso? Quantas coisas, irmãos, nós precisamos revisar. Quantas coisas um tempo como a Páscoa precisa nos levar a uma reflexão. Sabe por quê? Muitas das coisas que um dia nós desejávamos, hoje elas nos dominam. Coisas que nós ansiávamos, que aparentemente pareciam ser boas, hoje na verdade elas nos dominam de tal maneira que elas nos afastam de Deus. Tudo aquilo que nos domina e nos impede de sermos mais parecidos com Deus, com Cristo Jesus, se tornou um ídolo no nosso coração. E principalmente nós, os cristãos protestantes, nós falamos muito de idolatria e questionamos muito a questão das imagens de escultura.
E de fato a Bíblia fala sobre isso, mas idolatria não é apenas imagem de escultura. Há muitas coisas no nosso coração que se tornaram tão grandes quanto muitas imagens que tem por aí. Aí são os ídolos do nosso coração. O pastor ainda vai pregar uma série de mensagens sobre isso aqui, os ídolos do coração. Mas quando nós celebramos hoje a festa da libertação, Páscoa é isso. Páscoa não é o chocolate. O coelho está desempregado. E olha, o coelho fica muito chateado na Páscoa. E esta é a história que as nossas crianças vão ouvir hoje. Elas estão ali ouvindo. Sabe por quê? Porque a gente pegou o coelho que não tinha nada a ver com a história e disse que ele bota ovo. A gente criou um problema para o coelho. E a gente deu um papel para ele que ele nunca teve. E hoje as nossas crianças vão lidar ali com uma história bem interessante, que é um coelho chateado. Porque ele diz assim: não, meu negócio não é botar ovo, a minha vida é outra. E eles vão entender o que é a Páscoa. Páscoa é libertação. O povo de Israel estava sofrendo, estava sendo subjugado pelo faraó. E então o povo clama a Deus. E quando o povo ora, Deus ouve o clamor do povo. E o povo então é livre das mãos de faraó. E o último estágio dessa libertação, desse processo de livramento, é quando o Senhor pede que então o sangue fosse passado nos umbrais das casas, que a morte viria, e a casa onde estivesse o sangue do cordeiro, ela não seria visitada pelo anjo da morte. Então um cordeiro foi sacrificado, e no umbral da casa o sangue foi passado, e a casa que tinha a marca do sangue do cordeiro, a morte não chegaria. Ok? Então veio o anjo da morte, e as casas aonde estava o sangue do cordeiro, ele passava, ele não se achegava. E ali nós tivemos a morte dos primogênitos de todo o povo de Faraó. A morte dos primogênitos não era apenas a morte de uma criança, porque estava também naquele tempo morrendo o primogênito de Faraó, que era considerado Deus. Aquilo ali era algo muito maior do que a gente estava apenas enxergando. Mas essa passagem, por isso que Páscoa é passagem, era a celebração da libertação. Então Deus instituiu por estatutos eternos que para sempre deveria ser comemorado esta libertação. E aí nós temos no Novo Testamento todo o significado da Páscoa, quando na verdade agora não é apenas um cordeiro sendo apresentado, mas o Cordeiro de Deus, que João Batista ao ver Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. O sangue agora vertido não era de um belo animal, mas o sangue agora derramado na cruz foi do Cordeiro de Deus, que é Jesus, para nos purificar de todo o pecado e nos libertar. Libertar de quê? Não mais, diz Faraó, não mais de Roma, nos libertar não mais de um império, mas nos libertar do que mais nos aprisiona, que são os nossos pecados. Isso é Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E quando nós estamos hoje aqui nesse sentimento de Páscoa, com o coração voltado, nós queremos falar justamente sobre isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, porque hoje nós queremos ver o nosso maior exemplo de entrega. Nós estamos em 30 dias de rendição, e ninguém melhor do que o Senhor Jesus para nos ensinar sobre entrega, porque a Páscoa, a celebração, tudo o que ocorreu nos últimos 3 dias, desde a morte da sexta-feira, a ressurreição do domingo, tudo passa pelo processo de uma entrega. E se você está com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você conferisse. O pastor tem insistido nisso. Veja aquilo que o pastor está pregando, confira nas escrituras. Filipenses capítulo 2, porque aqui nós vamos encontrar, irmãos, esse texto de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que é onde nós vamos meditar. Para muitos teólogos, isso era um hino da igreja primitiva. Esta expressão paulina, escrevendo aos filipenses, era nada mais, nada menos do que um trecho de uma canção cantada pelos nossos irmãos
da igreja neotestamentária, de tanta profundidade que esse texto tem. Antes da gente chegar no texto, eu só queria lembrar a você de alguns pontos importantes. Paulo amava demais esta igreja. É bom lembrarmos que Paulo, quando escreve esta igreja, ele está preso em Roma, e ele escreve aos filipenses preso, e a tônica da sua carta é alegria. Por mais de 20 vezes ele tem a expressão alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, expressões relacionadas à alegria mesmo estando preso. A igreja de Filipos, ela nasce num contexto muito especial na vida de Paulo, Hamilton, porque Paulo queria ir para uma região e ele teve uma visão do macedônio. Quando aquele macedônio clama a ele por ajuda, e ele entende de Deus, passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando Paulo vai à Macedônia, ele chega em Filipos. E quando ele chega em Filipos, uma coisa interessante, Filipos provavelmente não tinha uma sinagoga. Para se ter uma sinagoga numa cidade onde os judeus se reuniam para orar e fazer as suas leituras e exercer a sua fé, e Paulo normalmente quando ele chegava num lugar, o primeiro lugar que ele procurava, a gente nota isso, quantas vezes ele procura a sinagoga. Mas tudo indica que Filipos não tinha uma sinagoga. Por quê? Para se ter uma sinagoga, se fazia necessário pelo menos 10 chefes de família. Então era necessário 10 homens que se reunissem num determinado lugar, e esses 10 chefes de família, ali então se estabelecia uma sinagoga. Então quando não tinha esta sinagoga, era costume das mulheres procurarem um lugar à beira do riacho, e ali elas se reuniam para orar. Paulo, quando chega, ele vai justamente, não encontra esta sinagoga, mas ele encontra estas irmãs em oração, e lá ele vai, e lá ele conhece quem? Lídia. Olha como é que as coisas fazem sentido. E aí então ele prega, Lídia se converte, e ali Paulo permanece. Tem aquele episódio daquela mulher que é livre, aquela mulher que na rua profetizava, fazia adivinhações, e Paulo ora por ela, e ela é transformada pelo poder de Deus, e a igreja nasce naquela cidade. E era uma igreja que Paulo amava muito, uma igreja que Paulo tinha no seu coração. E é interessante que agora, anos depois, Paulo preso, ele escreve, irmão bispo, a esta igreja. Por que, João, ele está escrevendo? Porque esta igreja tinha mandado uma oferta para ele lá na prisão. Paulo vivia de tendas, Paulo era fazedor de tendas, e agora ele estava preso. Então ele não estava podendo o quê? Trabalhar. E para que ele pudesse então ter o seu sustento, o seu cuidado, dentro de uma prisão romana, eles enviam Epafrodito para que leve para ele uma oferta. Essa carta que nós temos nas mãos, nada mais é do que ele devolvendo Epafrodito aos irmãos com uma carta na mão, em primeiro lugar agradecendo a oferta. Ele envia esta carta para dizer aos irmãos muito obrigado. Em segundo, ele envia Epafrodito novamente para que eles soubessem que a missão que ele tinha vindo fazer, ele tinha cumprido. Ou seja, ele veio trazer oferta, ele entregou a oferta e está voltando com uma carta que diz: muito obrigado, meus irmãos, por tudo que vocês têm feito por mim. Outra coisa que ele queria que os irmãos soubessem é que, como ele estava em Roma, agora ele escreve 2 outras coisas muito interessantes: a importância da igreja permanecer unida, e o cuidado que a igreja precisava ter diante dos falsos mestres. Agora só tinha um jeito da igreja permanecer unida, só tinha um jeito da gente viver em unidade, só tem um jeito da gente ser perseverante assim. Sabe como? Sendo igual a Jesus. Nós só vamos conseguir viver em unidade, seja na nossa casa, no nosso casamento, no trabalho onde nós estamos, na nossa vizinhança, na nossa família, aonde quer que Deus nos colocou. A gente só consegue viver em paz, a gente só consegue viver em unidade quando nós nos tornamos parecidos com Jesus. E é isso que Paulo está ensinando a eles, e o capítulo 2 ele vai tratar disso. Agora vai ficar mais fácil quando a gente ler o capítulo 2 para você entender.
Portanto, existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor e alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Verso 2. E aí ele vai dizer no verso 3: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Ele abre esta sessão falando sobre a necessidade que nós temos de viver em unidade. Lembra que eu disse que ele estava tratando a igreja sobre esse tema? Ele estava ensinando eles como eles deveriam caminhar em alegria. E ele vai usar a expressão: tenham vocês o mesmo modo de pensar, tenham vocês o mesmo modo de ser, de agir, caminhem em unidade. Existe uma grande diferença entre ser cooperativo e ser unido. Guarda isso no coração. Tem muitas famílias que elas são cooperativas, mas elas não são unidas. Cooperativa é terem interesse comum, objetivo comum, mas é não ter vida comum. Nós podemos ter interesses comuns. Às vezes, quando a família se une, a igreja se une, vamos comprar um terreno, todo mundo trabalha, é aquela maravilha. Só tem uma coisa: eles não têm relacionamento com profundidade, eles têm objetivos comuns. Isso é uma cooperativa. Mas Paulo estava dizendo que eles não poderiam ser apenas cooperadores, eles precisavam ter vida comum. Não basta apenas uma família, uma igreja, uma casa, um casamento ter cooperação. Um casamento, uma casa, uma família precisa viver em unidade. Só que para que isso aconteça, Yuri, só tem um jeito. É impossível viver em unidade de nós mesmos, é impossível viver em mesmo pensamento, em mesma forma de ser, em ser unidos na essência, se a gente não entender o que Paulo ensina a partir do verso 5. E aí a partir do verso 5 ele vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que para que a gente possa viver este nível de vida cristã, Elielso, é preciso ser igual a Jesus. O nosso desafio da vida cristã, Cristian, é sermos parecidos com Jesus, é sermos tão parecidos com Ele a ponto dos outros enxergarem em nós a pessoa de Jesus. Nós podemos, recentemente agora na Páscoa, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós questionamos muito a traição de Pedro. E quantas vezes a gente olha para Pedro, ele traiu Jesus. Mas eu até falei isso aqui na sexta-feira, enquanto todo mundo questiona a traição de Pedro, Pedro era o único que estava lá. E tem uma coisa, ele parecia Jesus, porque ele foi conhecido como? Ele foi reconhecido pela forma de falar, ele se parece com ele. Uau! É disso que nós estamos falando. É as pessoas olharem para nós e dizer assim: esse cara se parece com Jesus, essa mulher se parece com Jesus. E é disso que Paulo estava dizendo aos Filipenses, Luiz: sejam vocês, tenham vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É interessante, irmão Josimar, que Paulo está usando aqui, não é uma possibilidade, Hamilton. O verbo aqui é no imperativo, ele dá uma ordem. Ele não está dizendo aqui, Aleph, vocês podem querer parecer com Jesus, vocês podem ter vontade de parecer com Jesus. Não, ele está dizendo: sejam vocês parecidos com o Senhor Jesus. Era uma ordem de Paulo. Sabe por quê? Porque isso é o nosso chamado diário. Todos os dias nós somos chamados para morrer para nós mesmos e de fato deixar que Deus cresça em nós, porque nós só seremos parecidos com Ele quando isso acontecer. E aí Paulo começa dizendo a eles: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Agora, qual foi o modo de pensar de Cristo Jesus?
verso 6. Que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Paulo afirma, de maneira muito especial, que Jesus é Deus. E Paulo está dizendo, olha, tenha em vós o mesmo sentimento de Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Paulo reconhece a divindade de Jesus. Interessante, Everson, que Paulo usa a expressão que é maravilhosa. Quando a gente aprofunda aqui, a gente cava um pouco mais aqui nas línguas originais, a expressão que Paulo usa aqui é o seguinte: Jesus Cristo não considerou ser igual a Deus. A expressão aqui, ser igual, é a ideia de exatamente igual, o mesmo tamanho, a mesma quantidade, a mesma qualidade, o mesmo número, as mesmas características, em todos os sentidos. Paulo estava dizendo, Jesus é Deus, Ele é Deus, e mesmo sendo Deus, Ele não tomou isso para si, mas ele tomou uma atitude de renúncia. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. John MacArthur tem um comentário muito interessante sobre essa doutrina do kenosis, que é esta ideia do esvaziamento de Cristo, sendo Deus e vindo em forma humana. Ou seja, não é que ele se esvaziou da sua divindade, não é que ele mudou do divino para humano, mas Jesus renuncia a todos os seus privilégios, ele deixa de lado tudo aquilo que era privilégio como Deus. Quer ver um exemplo? A sua glória, a glória celestial. Ele deixou a glória celestial, enquanto na terra ele vem e se relaciona face a face conosco. Enquanto ele se relacionava face a face com o Pai, ele deixa a sua glória e ele vem até nós. Quer ver outro exemplo? A sua autoridade. Foi ele que fez todas as coisas. Foi pela palavra dele, diz João capítulo 1, que tudo que existe foi feito. Ele é o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Mas ele, com toda a sua autoridade, ele vem aqui e na oração lá do Getsemane, o que ele diz? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feito o quê? A tua vontade. Ele abre mão da sua autoridade, porque ele queria a autoridade do Pai. Ele abre mão das riquezas eternas, e em forma humana, Isaías diz que ele veio como servo sofredor, aquele no qual não existia aparência alguma. É Ele que abriu mão, e Ele que se entregou à morte, e não foi uma morte qualquer, foi a morte de cruz. Ele não exigiu nada, ele se humilhou, ele se entregou, sendo obediente e obediente até o fim. A morte de cruz, irmãos, esse instrumento aqui no contexto de Israel, era talvez o que poderia existir de pior. Quando alguém estava destinado a ser crucificado, seria a pior forma, a pior maneira, o pior castigo. Quando nós pensamos nisso, Christian, a morte de cruz, o ser pendurado no madeiro, desde o Antigo Testamento, significava literalmente ser rejeitado por Deus, ser lançado na cruz,
era talvez passar pela pior morte, era ser pendurado no madeiro, era ser a morte mais cruel, amaldiçoada. E naqueles dias de Jesus, o Império Romano também praticava esse tipo de morte. E ao longo das estradas, muitos dos piores criminosos eram cravados no madeiro, para que fosse também de exemplo, para que outros não quisessem passar. Mas muitos desses homens cravados na cruz, eles não morriam nos primeiros dias, e eles ficavam pendurados, com dores, iam ficando debilitados a ponto de não conseguir morrer, não conseguir sobreviver. E a principal causa de morte de muitos era a asfixia, porque chegava um ponto em que o próprio pulmão era comprimido e ele não conseguia mais respirar. Era a pior morte. Mas foi essa morte que o nosso Salvador se submeteu. A maior entrega, o maior exemplo, a morte e a morte de cruz. É por isso que lá estava o rei dos judeus. Na crucificação tinha o crime pelo qual alguém era crucificado. Pegaram o nosso Salvador e lançaram numa cruz. Mas a nossa alegria é que a história não terminou na sexta-feira. A cruz está vazia. Ele não está mais aqui. Na sexta-feira ele foi levado por Arimateia ao sepulcro. O seu corpo foi colocado naquele lugar. Era final do dia, e a partir das 6 horas o sábado começava. Imagine que sábado longo. Imagine o coração daquelas mulheres, imagine o coração dos discípulos. Mas nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram ao túmulo, e elas foram procurar pelo seu corpo, para preparar o seu corpo. Mas quando elas chegaram, tinha um ser celestial que disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando aqui neste sepulcro aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está mais na cruz, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E a cruz para nós é este símbolo, o símbolo de redenção, um símbolo de transformação, um símbolo de entrega, um símbolo que nos traz à memória que Ele não está mais aqui, Ele está vivo, Ele se humilhou, mas ao terceiro dia Ele foi exaltado, Ele venceu a morte e Ele está vivo. Cristo está vivo. A ideia, meus irmãos, aqui apresentada, e Paulo vai fechar essa sentença dizendo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que um dia todo joelho se dobre, para que um dia toda língua confesse, o joelho debaixo dos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem muita gente que resiste a Jesus. Tem muita gente que quando você diz assim, você não acha que é hora de você entregar a sua vida a Jesus e deixar Ele controlar a sua história, mudar a sua vida, e aí você diz, não chegou o momento, ainda não é a hora. E tem pessoas que irão fazer isso até o último dia. Mas a palavra de Deus diz que o último dia, todo joelho, toda língua se dobrará diante daquele que é o Senhor. E não apenas vai se dobrar, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quero terminar dizendo a você, este maior exemplo de entrega,
Por que que ele fez isso? Por que que ele entregou a si mesmo, filha? Por que que ele deu a sua vida? Por que que ele pagou este preço que não era dele? O próprio Pilatos disse: este homem, eu não tenho do que acusá-lo, este homem não fez mal algum. O que que ele levou para a cruz? Ele levou para a cruz o meu e o seu pecado. Ele pegou todo o escrito de dívida que era contra nós e cravou aqui na cruz. Por nós mesmos era insuficiente, impossível nos achegarmos a Deus. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos afastou de Deus, e nós de diversas formas tentávamos nos achegar a Deus. As boas obras, a religião, boas atitudes, mas nada disso seria suficiente. Deus, no seu imenso amor, vendo a nossa condição de miseráveis pecadores, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que o versículo mais lido, mais traduzido, mais expressado em toda a história diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso sabe para quê? Para que todo o meu escrito de dívida, que não é pequeno não, muitas páginas de dívida anotadas. Sabe o que ele fez, filho, lá na cruz? Talvez isso para a sua geração não faça nenhum sentido, mas para quem é mais antigo aqui, igual o pastor, lembra que a gente comprava e o dono da vendinha anotava numa caderneta? Não era assim? Aí dia que você ia lá e pagava a sua dívida, o que que ele fazia com a folhinha? O que que significa rasgar a folhinha? Você não deve mais nada. A Bíblia diz que ele pegou toda a minha e a sua dívida e rasgou aqui na cruz. Sabe para quê? Para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Esta é a boa nova, isto é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o maior fardo que a gente carrega não é a ausência de dinheiro, o maior fardo que a gente carrega não é uma enfermidade que a gente tem, o maior fardo que a gente carrega não é um problema na família, o maior fardo que nos separa de Deus são os nossos pecados. E Ele morreu para nos perdoar de todo pecado. Por isso Ele nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Ele tem um convite para você hoje. Ele quer trocar o seu jugo, Ele quer tomar o seu fardo. Yuri, você sabe o que é jugo? Pode ir chegando aqui, irmão Josimar, nós vamos fechar. Sabe o que é jugo, Yuri? Imagino que seja isso. Irmãos, nessas horas eu agradeço muito ter nascido na roça, no interior, né? Jugo, irmã Lourença, quando a senhora pega 2 bois para carrear, você usa uma canga. O jugo é a canga. E aí você pega a canga e coloca sobre os animais. E a canga, ela precisa ser de uma madeira bem pesada para ela alinhar os bois. Jesus está dizendo: você está carregando uma canga muito pesada na sua vida. E eu quero pegar esta sua canga, que é pesada por causa do pecado, e eu quero te dar uma canga leve. Eu quero te dar uma história nova. E mais do que isso,
eu quero escrever o seu nome no livro da vida. Eu quero te dar a vida eterna. Mas pastor, o que é necessário para isso? Para isso é necessário reconhecer que quem deveria estar aqui somos nós, mas Ele morreu em nosso lugar. E quando nós reconhecemos isso, que Ele entregou a sua vida por nós, nós o reconhecemos Ele como Senhor das nossas vidas. Reconhecer Jesus como Senhor, eu gosto de exemplificar de uma maneira muito simples. Quando a gente compra um carro, o dono anterior vai lá, pega o DUT, vai no cartório, preenche o DUT e diz: a partir de agora, todos os direitos desse carro, os deveres pertencem a quem? A você. Aquele é um documento de transferência, mas é um documento que dá ao novo comprador toda a autoridade. Receber a Jesus é pegar o DUT da sua vida, preencher ele e dizer assim: Jesus, a partir de hoje, eu estou saindo do banco do motorista e estou indo para o carona, e eu já sou grato do Senhor estar me levando no carona, porque eu não merecia estar nem no carona, mas o Senhor está me levando de carona, e agora o Senhor vai conduzir a minha história. Deus quer conduzir a sua vida hoje. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar você hoje a tomar uma decisão com Jesus. Eu queria te convidar hoje a você dar um passo em direção a Jesus, dizendo: olha, Senhor, tanto amou por mim na cruz do Calvário, mas hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor, reconhecendo que o Senhor vai tomar conta da minha vida, da minha história. Eu reconheço que quem devia estar naquela cruz era eu. Eu tenho me debatido, eu estou como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu já fiz muitas coisas, eu já gastei tudo que eu tinha, eu já bati em todas as portas, mas eu ando de mal a pior. Mas hoje eu ouvi que se eu apenas lhe tocar as vestes, que se eu entregar ao Senhor, a minha vida será mudada. Hoje você veio aqui, e não foi por um acaso. Você veio aqui porque hoje Jesus quer pegar esse fardo tão pesado que você está carregando. Ele quer te perdoar de todo o escrito de dívida. Ele quer mudar a sua história. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Você que está em casa agora, que está ouvindo esta palavra, dezenas de pessoas, centenas de pessoas participando. Eu queria dizer a você: hoje é o dia da sua mudança. Hoje é o dia da virada da sua vida. Mas para isso é necessário um passo, um reconhecimento, uma entrega. Ele é o nosso maior exemplo de entrega. Ele era Deus, mas Ele não tomou isso. Ele veio em forma humana e de maneira tão humilde escolheu a morte de cruz. Por que essa tão grande entrega, esse nosso exemplo de entrega? Para que hoje nós tivéssemos a vida eterna. Mas hoje Ele quer mudar a sua história, e hoje Ele está te chamando para você também dar um passo de entrega. E sabe qual é a entrega que Ele quer? A entrega do seu coração. Hoje Ele quer tomar posse do seu coração. Ele quer tomar posse da sua vida. Ele quer mudar a sua história. Mas para isso é necessário você abrir a porta e recebê-lo. Pastor, eu entendo que a minha vida precisa de uma mudança radical. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o caminho que eu tenho andado é o pior caminho. Não é um bom caminho. É um caminho terrível. E se eu continuar assim, eu vou passar a eternidade longe de Deus. Mas hoje eu entendi que esse tão grande amor foi para que eu pudesse ter uma vida plena em Cristo Jesus. E eu quero recebê-lo como Senhor da minha vida. Eu quero que Ele domine a minha vida, que Ele domine a minha mente, o meu coração, a minha casa, a minha família. Eu quero me entregar para Ele por inteiro. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria apenas com um gesto, você levantasse a sua mão aonde você está, de maneira corajosa, mas levantasse alto, alto mesmo. A gente não precisa ter vergonha disso. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Hoje é dia em que o Senhor está te chamando para algo novo. Ele está te chamando para você entregar a sua vida.
você tem resistido, você tem lutado, e você está sofrendo por isso. Não estou dizendo que o fato de você se entregar a Jesus, você não vai ter sofrimento. Vai, a gente passa por lutas, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é festa, mas é poder de Deus, e é Ele conosco, é Ele presente. Você tem estado afastado dos caminhos do Senhor, hoje Ele está te chamando para você voltar. Você que volta para Jesus hoje, levanta a sua mão. Você tem se debatido, você está brigando, mas Jesus está chamando você para voltar hoje. Ele está chamando você de volta hoje. Eu quero te fazer um desafio um pouquinho maior agora. Nós queríamos orar por você. Os líderes de pequenos grupos estarão aqui à frente. Eu queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar por você agora nesta noite. Você que deseja uma mudança radical de vida, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente agora. Pastor, eu entendo que eu preciso de uma mudança de vida. Eu queria que você saísse agora e viesse aqui. Quero pedir os líderes de grupos pequenos que venham aqui à frente. Nosso time de intercessão, nossos pastores. Você que está aqui, eu queria que você desse um passo à frente e você viesse diante do altar do Senhor. E se você quiser, se ajoelha diante do altar do Senhor. E nessa atitude de se ajoelhar, hoje você vai estar dizendo: Pai, eu estou voltando. Eu estou entendendo que o Senhor está me chamando para voltar. Eu estou entendendo que o Senhor está me convidando de volta. E eu queria que você que hoje entende isso, viesse aqui à frente, bem aqui à frente. Talvez você está na primeira cadeira, não é é à frente, é dar um passo e dizer: Deus, eu preciso. Deus, eu careço. Hoje eu entendo, a minha vida está de mal a pior, mas eu estou precisando de uma mudança. Hoje eu estou precisando de algo novo. Eu queria que você saísse daí corajosamente, e eu queria que você viesse, eu queria que você caminhasse e pudesse em nome de Jesus dizer: Deus, eu preciso, eu careço. Tem um grupo de intercessores que está aqui à frente, que quer orar por você, que quer clamar a Deus pela sua vida, que quer pedir a Deus pela sua história. Ah, pastor, eu tenho perdido tempo com tantas coisas, eu estou perdendo tempo com tantas coisas. Hoje é o dia, vem para cá, sai do seu lugar e de maneira corajosa você vai dizer: Deus, hoje eu estou voltando. Deus, hoje eu estou me entregando. Hoje eu estou deixando os fardos aqui, Deus. Eu estou largando os fardos do pecado. Eu estou largando os fardos, ó Deus, do meu orgulho. Eu estou largando, Senhor, os fardos, ó Deus, que eu tenho carregado. Ó Deus, hoje eu estou colocando diante do Senhor, Paizinho. Pai, nós colocamos cada um que aqui está agora nas tuas mãos. Eu quero te pedir agora pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui, meu Pai, neste momento. Eu te peço agora que o Senhor os abençoe de maneira tal, com poder e graça, com misericórdia, que a tua mão de poder seja sobre cada um dos que aqui estão, que de maneira corajosa romperam, Pai, saindo do seu lugar, vindo à frente, numa atitude de entrega, numa atitude de reconhecimento. Aqueles que estão em casa agora fazendo isso, nesta noite se entregando, Pai, eu te peço agora que o Senhor tome cada um deles nas tuas mãos. E eu peço agora que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, toda potestade caia por terra. Eu te peço agora que todo principado caia por terra. Ó Deus, todo pecado caia por terra. Que o teu Santo Espírito agora visite este coração, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão aceitando Jesus, que as suas vidas sejam seladas pelo poder do Senhor. Aqueles que estão se reconciliando, que eles sejam tocados pelo Senhor nesta noite. Toma cada um deles nas tuas mãos. E ó Deus, eles sejam revestidos com a tua graça e com a tua misericórdia e com o teu poder. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A igreja ainda em oração. Gostaria que a igreja continuasse com os olhos fechados. Você que veio aqui, eu queria que você olhasse aqui para mim, em nome de Jesus. Satanás vai fazer de tudo para que você desista desta decisão. Satanás vai fazer de tudo para que você desanime desta decisão, porque ele não quer que você rompa, que ele não quer que você saia do cativeiro em que você se encontra. Mas a palavra de Deus diz que nesta noite, o Espírito Santo de Deus
está sobre o teu coração, e Ele é o selo, Ele é o penhor do Senhor sobre a sua vida. Mas a partir daqui, lembre de honrar a Ele, lembre de ler a palavra, lembre de buscá-lo, porque nós precisamos ser cheios todos os dias, porque nós teremos forças para resistir, não de nós mesmos, mas será o poder de Deus em nós. Deus abençoe. Podeis assentar, adoremos ao Senhor com essa canção, ser reconhecido de Deus. Vamos nos apresentar diante de Deus, ofertar ao Senhor em louvor, amar ao Senhor, entregar a Ele, porque nós queremos, em nome de Jesus, honrar e adorá-lo, porque Ele conhece os que são seus. Fique de pé, vamos encerrar este culto com essa canção em nome de Jesus.